A esquerda percebendo como o capitalismo é sempre a melhor saída. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Grupo de vendas no Facebook, Esquerda Compra da Esquerda, já reúne dezenas de milhares de pessoas. Fortaleça economicamente quem respeita direitos humanos, sociais, trabalhistas e ecológicos. É o mote do grupo e a ideia é simples. Se você tem uma ideologia política, acredita em uma forma de organização social, é seu interesse que pessoas que também compartilham essa ideologia com você cresçam economicamente, tenham melhor renda, mais lucros. Por que não fazer negócio só com esse tipo de gente, ou pelo menos fazer negócio preferencialmente com essas pessoas? Se você vai mesmo comprar aquela coisa, vai mesmo gastar aquele dinheiro, então por que não escolher comprar de alguém que tem a mesma orientação ideológica sua? Isso faz todo sentido, não? Bem, não teria nada de errado nisso se não fosse um grupo exatamente da esquerda, porque, de fato, a sua ideologia prega exatamente o contrário. Na sua versão mais leve, o progressismo socialista, tudo deve ser definido por leis, regulamentações, restrições, tudo controlado e comandado pelo Estado para garantir que todos tenham o mesmo acesso à mesma riqueza e tenham igualdade de resultado. Já parou para pensar que o seu grupo de Facebook está sendo preconceituoso quanto a pessoas pobres que não fazem parte dele? Vocês podem estar tirando oportunidade de gays, negros, mulheres que simplesmente não sabem do seu clube de compras e, portanto, estão excluídos do benefício deste. E sim, para fazer parte do clube tem que saber ler e escrever, porque tem perguntas no início. E lógico, tem que ter pelo menos um celular moderno e plano de dados. Olha quanta desigualdade social vocês estão criando com essa ideia de vocês. Não é contraditório isso? E estou falando isso pensando na versão mais leve da ideologia da esquerda, o progressivismo. Porque se formos mesmo pelo lado realmente hardcore da ideologia, como ela foi proposta no início do século passado, o comunismo, o socialismo, cadê a licença do Partido Comunista para esse tipo de arranjo? Quem definiu os preços das coisas que são vendidas aí? Tá tudo de acordo com a tabela de valores aprovada pela Assembleia dos Produtores Proletários? E no final, quem autorizou trocar coisas por dinheiro? Isso daí é a porta de entrada para o lucro pequeno burguês que envenena e rouba a mais-valia do proletariado. Paredão para o grupo já. Pode ter certeza que Stalin ou Che Guevara diria isso sem pensar duas vezes. Mas lógico, embora seja contraditório e hipócrita, é importante ressaltar que esse tipo de arranjo não fere a ética libertária de forma alguma. De fato é bela e moral. Eles podem até alegar que, bem, eu adoraria que existisse um grande congresso do povo comunista, uma assembleia apontada pela nomenclatura, onde poderíamos submeter as nossas petições para licenças para fazer comércio popular, onde poderíamos ter todas as legislações, preços e definições realizadas pelo Politburo, de quem poderíamos comprar, para quem poderíamos vender, quantidades, valores, etc., tudo definido pelo governo. Infelizmente, não vivemos sob o maravilhoso manto comunista, então estamos seguindo da forma como podemos, com esse capitalismo malvadão mesmo, no que estão perfeitamente corretos. De fato, eu sempre fui contra argumentos do tipo, é socialista, mas usa iPhone. Esse tipo de argumento é uma besteira. A pessoa, quer dizer, o socialista, adoraria entrar na fila para ter um celular Nokia 3310 sancionado pelo Partidão, esperar 10 anos na fila para poder adquirir e então finalmente ganhar um quebrado, como frequentemente acontecia com os carros Lada na União Soviética. Mas nós não estamos no comunismo, eles não têm como fazer isso. Nem fabrica mais o Nokia 3310, não tem celular designado pelo partido, até porque nenhum partido comunista chegou a desenvolver. Olha, o cara é comunista, mas almoça no McDonald's. Outra besteira. Ora, a pessoa adoraria acordar às 4 da manhã, ficar 8 horas na fila para pegar o pão dormido e marcar na caderneta de racionamento dela e poder almoçar pão com água. Mas não estamos lá ainda, não estamos no comunismo. Então ela vai ter que se virar com o McDonald's mesmo, que é o que dá para fazer no capitalismo. A gente tem que concordar com esse tipo de coisa, porque pode parecer hipocrisia, até engraçado, mas no final das contas faz sentido. Quer ver outro argumento que não concordo? Quando criticamos os esquerdistas porque eles dizem, mas não é comunismo de verdade. Até Venezuela outro dia era comunismo do século XXI, agora já estão dizendo que é de direita. Mas não é comunismo de verdade. Porque veja, o comunismo, na teoria, nem requer esse governo enorme distribuindo as coisas e organizando a sociedade. Sejamos justos, a teoria do
do Marx era que, depois da revolta do proletariado, resolvido o problema do materialismo histórico, com o proletariado tomando controle dos fatores de produção, que ainda estão concentrados nas mãos dos burgueses, a sociedade como um todo se organizaria naturalmente sem dinheiro e sem Estado. A igualdade e a distribuição igualitária aconteceriam naturalmente, porque a origem da desigualdade está ligada ao capitalismo. Não seria preciso um governo para organizar as coisas, cada comuna faria isso. Ninguém para dizer o que comprar, para quem vender, por quanto, quem compraria o quê, ou quem teria celular. Tudo se organizaria naturalmente na cabeça do Marx. O problema é que este comunismo lindo da teoria do Marx nunca aconteceu de fato. Tudo o que aconteceu foram tentativas de se chegar nele. Quando os socialistas ficaram impacientes porque o diabo do proletariado não revolucionava logo, lá no início do século XX, partiu para implementar o socialismo como meio de chegar no comunismo. Foi o que fizeram Lenin, Stalin e vários outros líderes. Vamos fazer um governão que vai quebrar o materialismo histórico e extinguir a mais-valia. Segundo a teoria do Marx, no que fizessem isso, naturalmente a sociedade evoluiria para o comunismo. Mas vocês sabem da história, não funcionou. Não adiantou também a Revolução Cultural da China, não adiantou a tomada dos meios de comunicação e educação aqui nas Américas. No final das contas, tudo que se conseguiu abandonando o livre mercado e o dinheiro como meio de pagamento são ditaduras absurdas, fome, miséria, uma elite rica, os políticos e burocratas tendo de tudo, e o resto do povo passando fome. Sim, os socialistas têm razão, o comunismo nunca foi atingido mesmo. A crítica correta não é comunismo não funciona, mas sim comunismo toda vez que foi tentado deu errado, e isso é fato. Sempre foi e sempre vai ser assim, porque como explicou o Mises em 1921, sem um sistema de preços, o cálculo econômico se torna impossível. Mises provou que o comunismo de Marx é utópico, não funciona na prática. Qualquer tentativa de controlar uma economia sem um sistema de preços está fadada ao fracasso. Podem tentar 1000 vezes, o comunismo imaginado por Marx é simplesmente impossível, devido ao problema do cálculo econômico, sempre vai resultar em tragédia. Afinal, nós libertários não podemos acusar os comunistas de usarem iPhone ou de irem no McDonald's, porque nós libertários ainda usamos estradas, não é mesmo? Sim, não tenho o que falar, antes fosse só pelas estradas, algumas vezes eu sou obrigado até a pagar impostos. Pois é, não estamos no Ancapistão ainda. Eu adoraria usar ruas e estradas privadas pagando pedágio, mas infelizmente não temos como evitar. Embora essas duas coisas, o comunismo e o anarcocapitalismo, possam parecer similares aos olhos de alguns, sim, eu já vi muita gente chamando o anarcocapitalismo de utopia, como sendo o comunismo da direita e coisa e tal, como se fosse também algo totalmente impossível e utópico que jamais vai acontecer. Mas repare que essa é uma falsa comparação, porque o anarcocapitalismo de fato não exige nada. Nós já vivemos no Ancapistão. O fato de existir uma máfia violenta que se autodenomina governo ou Estado ou alguma coisa assim, não muda o fato de estarmos no Ancapistão. Tem até um vídeo meu sobre isso, já vivemos no Ancapistão, sabia? Lá no Ancapsu Classic. De fato, eu só não pago pedágio pelas ruas e estradas que eu uso porque ninguém me cobra. Quando cobram pedágio, meu amigo, até você estatista paga, não paga? Ademais, como já explicamos no vídeo quem vai construir as estradas lá no canal Ancapsu Classic, a maior parte das ruas não vai ter pedágio de qualquer forma, porque é interesse para o comércio da região o livre trânsito. A manutenção da via provavelmente acabará sendo custeada pelos comerciantes do lugar. Mas se tiver pedágio e for do legítimo proprietário da rua, eu pago sem problema. E eu também só pago imposto de vez em quando porque a máfia estatal aponta uma arma na minha cabeça. Daí não tem jeito, daí eu pago. Mas eu não pago porque eu quero, eu pago porque eu sou obrigado a isso. O comunista, bem, ele não é obrigado a comprar iPhone. Pode não ter aparelho sancionado pelo Estado, mas ele sempre poderia ficar sem celular. Poderia ficar sem almoçar no McDonald's também. Reparou a diferença? Se eu ficar sem pagar imposto, o Estado me sequestra e me coloca numa cela. Mas a principal diferença nem é essa. A principal diferença é como as forças da economia caminham inexoravelmente para o anarcocapitalismo. Grupos de compra já existem há muito tempo, vocês sabem disso. Pessoas se organizam para comprar coisas entre si, fazer negócios entre si, é uma ideia tão antiga quanto a humanidade. Mas a informação descentralizada e distribuída potencializou isso de forma absurda. Hoje é muito mais simples organizar isso. Cada vez mais a sociedade adota, sem perceber, os mecanismos libertários econômicos. Livre comércio, totalmente voluntário.
O próximo passo desse grupo de compras será quando criarem uma moeda própria, ou talvez uma criptomoeda própria, para que o dinheiro circule entre eles preferencialmente, e daí só vão precisar pagar imposto para partidos de esquerda, favorecendo ainda mais a causa deles. Vão pagar impostos apenas aqueles que têm interesse nisso. Tudo perfeitamente voluntário e organizado pelas próprias pessoas. Ninguém é obrigado a participar, ninguém é proibido. No final, criaram uma semente de uma empresa de segurança privada, um ordenamento jurídico próprio e um imposto voluntário, ou seja, uma contribuição para quem eles acham que é o melhor. É exatamente o que planejamos com o Ancapistão. E melhor, não há nada de errado, porque é tudo perfeitamente voluntário, ninguém foi agredido, seja na sua propriedade, seja na sua liberdade. No final das contas, a tendência é o mesmo acontecer, mais dia menos dia, com conservadores, libertários, religiosos e etc. Cada um vendendo preferencialmente para comércios relacionados à sua causa. E você pode lembrar, poxa, mas isso é ruim, porque você pode querer comprar alguma coisa que na verdade é de outra ideologia. Mas não tem problema, porque o limite disso tudo é muito simples. Se o comércio fechar demais numa gama muito estreita de clientes que aceita, ele vai acabar perdendo dinheiro. Então há uma garantia de que haverá um direcionamento aos grupos de apoio, mas não um direcionamento absoluto, uma proibição absoluta, porque um comércio que proíbe pessoas de comprar nele acaba tendo prejuízo, significa perder dinheiro. Essa é a beleza da justiça libertária, ela tende ao equilíbrio. É a mesma coisa com a punição por banimento. A esquerda está maravilhada com o conceito libertário que descobriu, usando os sleeping giants para boicotar pessoas e jornais. Essa ideia é uma ideia libertária. A justiça estatal simplesmente não funciona, banimento sempre funciona. Eles só não perceberam ainda os limites disso, porque a beleza do banimento é que ele também é uma justiça equilibrada. Se eles começarem a banir gente demais, as empresas vão ter prejuízo, elas não vão embarcar nessa. Então banir sempre vai funcionar para punir pessoas efetivamente ruins da sociedade, como fraudadores, 171, estelionatários, pessoas que usam violência, intimidação, mas nunca vai poder ser usado para remover todo um espectro ideológico da sociedade, como remover todos os sites da direita ou todos os conservadores, simplesmente porque isso daria prejuízo para as empresas. Deixa os caras brincarem com esse negócio de Sleeping Giants, não vai tão longe quanto eles imaginam que vá, ao contrário, vai acabar saindo pela culatra, quando outras pessoas começarem a usar isso em sentido contrário. Mas lembre-se, o certo é usar em casos excepcionais. Usar como a esquerda usa como guerra política é jogar munição fora. Estão queimando a própria munição. O melhor argumento para o anarcocapitalismo é esse. Com a informação descentralizada e distribuída, cada vez mais as soluções libertárias ficam mais interessantes e funcionais para todo mundo. Ninguém vai precisar fazer revolução, destruir governos na marra, nada disso. A sociedade vai naturalmente caminhar para o libertarianismo, para governos privados escolhidos como empresas de segurança privada, comprados por quem tem interesse neles. Até os esquerdistas, que são os mais contrários a essa tese, que mais apostam na decisão centralizada, um grande comitê de especialistas ditando regra para todo mundo, acabam sem perceber adotando as soluções libertárias. O livre mercado, o libertarianismo, o anarcocapitalismo é nosso destino inevitável. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi sugerido por Juliano Duca, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!